Torcedor do Palmeiras, sabadão chega mais aqui trazendo as novidades aqui do time do coração do Palmeiras, pessoal. Novo reforço aqui no Verdão, pessoal. Informação do jogo de hoje, o vídeo tá bem legal, bem interessante aqui. Vamos lá reagir, pessoal. Nos apoia deixando seu like e aproveitar aqui para deixar o link como quer dos canais oficiais na descrição do vídeo. Menos de 15 dias, 2 semanas depois de decidirem o título, eles vão se enfrentar novamente. E o Palmeiras pode ter um grande reforço para essa partida. Sexta-feira e o Palmeiras fechou a preparação para o clássico diante do Corinthians neste sábado na Arena Barueri. 15 dias depois, as equipes se preparam para se encontrar outra vez. Na última ocasião, o Corinthians acabou se dando melhor. Levou o título paulista que precisava. Impediu o tetracampeonato consecutivo estadual do Palmeiras. Essas marcas e essas lembranças, claro, que estarão em campo em mais um duelo, em mais um derby. Quase 400 jogos de história entre Palmeiras e Corinthians. Essa é a última memória que fica. Na Arena Barueri, ela também foi, de certa forma, favorável ao Corinthians. Naquela ocasião, tempos diferentes. O Palmeiras dominou amplamente o jogo. Chegou a estar na frente, mas tomou um gol de Rodrigo Garro nos minutos finais. Agora, o cenário é completamente diferente. Campeonato Brasileiro, equilíbrio na tabela, 2 equipes com uma vitória e um empate. Corinthians e Palmeiras ainda não sabem o que é perder na competição. São, por enquanto, claro, postulantes ao título nacional, por que não? E essas equipes vão ser divididas. Quem é que será que vai continuar na liderança do Campeonato Brasileiro? Quem será que vai perder essa possibilidade? Ou será que vamos ter um empate? A gente só vai saber mais próximo do jogo. O que já é certo é que o Palmeiras, em meio a desfalques e dúvidas das 2 equipes, ganhou um reforço de peso na temporada. O Palmeiras não divulga os relacionados. Paulinho deu um spoiler, vai jogar pela primeira vez com a camisa do Palmeiras, pelo menos estará entre os relacionados. O atacante que veio do Atlético Mineiro passou por uma recuperação depois de uma lesão na canela e agora estará disponível ao time do técnico Abel Ferreira. Marcos Rocha também deve voltar à equipe depois de passar por transição física. O mesmo não deve acontecer com Lucas Evangelista e Mike, que devem seguir fora como desfalques para o Palmeiras. Neste sábado, vamos acompanhar o 4º derby de 2025. Isso em um intervalo de 66 dias, o que dá uma média de um embate a cada 16 dias e meio. A partida será na Arena Barueri por conta de shows no Allianz Parque. Além do Timão sábado, o Verdão também receberá em sua segunda casa o São Paulo no dia 11 de maio. Arena Barueri. Por lá, o derby aconteceu em 2 oportunidades. A primeira foi em 2022 pelo Campeonato Brasileiro, com uma vitória maiúscula do Palmeiras. Gols de Gustavo Gomes e Rony, muito parecidos. E Dudu, bem a seu estilo, 3-0. Dudu invade a grande área, corta pra dentro, bate de esquerda, ela toca na trave direita no gol de Matheus Donelli e morre no fundo do gol do Timão, um golaço! A segunda vez foi ano passado pelo Campeonato Paulista. Com um belo gol de Hendrick, o Palmeiras saiu na frente por 1-0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, estreia do hoje titular da posição da lateral direita, Mateuzinho. Mas Flaco Lopes aumentou a vantagem palmeirense em Barueri. Aos 42 minutos, Yuri Alberto diminuiu para o Timão, que ainda teve Cássio expulso e lesionado nessa jogada com Rony. O zagueiro Gustavo Henrique teve que ir para o gol. Na falta, que teve a lesão do camisa 9 corintiano Rodrigo Garro. Antes de ser 10, com a camisa 16, fez seu primeiro gol pelo clube. Golaço! E 2-2 no placar. Um golaço do Garro! Ainda deu tempo de um quase 3-2 na bola que passou pelo goleiro improvisado, salva por Ranieri. Na história recente do derby, um artilheiro vem despontando, Yuri Alberto. Nos últimos 4 jogos, 3 gols contra o maior rival, 2 deles no Allianz Parque. Coincidência ou não, é o mesmo período de Ramon Dias à frente do Timão. Ele que não sabe o que é perder para o Verdão, nem para Abel Ferreira. 2 vitórias, 2 empates e o título paulista de 2025. Dessa vez será Palmeiras e Corinthians, mas o fato é que, mesmo que seja Corinthians e Palmeiras, esse não será o último capítulo dessa história em 2025.
Bom, já está aqui nosso estúdio decorado com Palmeiras e Corinthians, sempre um clássico muito esperado, muito aguardado, e esse tem novidades. Será que o Paulinho vai pro jogo? Um abraço a todos que acompanham o Sport Center. O Palmeiras não terá Rafael Veiga no clássico contra o Corinthians neste sábado, sequência do Campeonato Brasileiro, clássico que será disputado na Arena Barueri. O meia machucou o ombro, teve uma luxação na partida contra o Cerro Porteño, logo no comecinho da partida, foi substituído e fica fora dos próximos jogos. Ele não vai passar por cirurgia, mas o tempo de recuperação de 2 a 4 semanas sem o Veiga. Sem o camisa 23 do Palmeiras, o principal jogador do meio-campo, são duas opções para o técnico Abel Ferreira. Uma delas, a entrada de Felipe Anderson no lugar do Veiga, foi a opção que ele usou na partida contra o Cerro Porteño, com o Estevão fazendo a função no meio-campo. A outra opção é a entrada do Maurício, que foi relacionado para a partida contra o Cerro Porteño, ficou o tempo todo no banco de reservas, mas está apto a jogar. Ele está voltando à equipe, não atua desde o dia 16 de fevereiro na partida contra o São Paulo, quando também machucou o ombro. A dúvida é o Lucas Evangelista, que não atuou contra o Cerro Porteño, tomou uma pancada na coxa na partida contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Fica a dúvida se ele terá condições de jogo de voltar no clássico contra o Corinthians. Outras boas notícias para os palmeirenses: Paulinho e o Marcos Rocha estão treinando normalmente com o grupo e estão próximos de voltar à equipe. O Paulinho de fazer a sua estreia. Palmeiras não vence o clássico contra o Corinthians há 4 derbys. São 2 empates e 2 vitórias da equipe corintiana. Palmeiras ficou 8 jogos sem perder para o maior rival e agora já está 4 sem vencer. Tem também um clima de revanche depois de perder a decisão do Campeonato Paulista. Esse é o sentimento dos palmeirenses. É isso, nesse pequeno tabu aí a favor do Corinthians, 2 jogos da decisão do Campeonato Paulista, né? Então o palmeirense na expectativa aí para ver como o Maurício vai voltar e o Felipe Anderson jogou bem contra o Cerro Porteño, vamos ver como ele vai pro jogo, mas a grande expectativa é mesmo pelo Paulinho. E o jogador postou um vídeo agora há pouco falando que sim, está voltando ao futebol. Muito bem, informações do São Paulo do Palmeiras e também do Corinthians, perdão. E o Corinthians com essa novidade, né? Podendo ter o Garro, a expectativa era que ele demorasse muito mais, ainda não é certeza que ele vai entrar, o Memphis deve chegar e o Paulinho, agora pelo menos no banco de reservas, estará ali, André. Ou seja, muitos ingredientes para um jogo que já vai ser muito legal. Sim, do lado do palmeirense, né? A perda do Rafael Veiga, que se machucou na noite de ontem pela Libertadores. É um jogador sempre muito importante, independentemente do momento, da fase que ele atravessa. É um cara que sempre participou dessa travessia de glórias que o Palmeiras vem nos mostrando nos últimos anos. E perdê-lo tecnicamente é um problema para o Abel Ferreira. Mas o Paulinho no banco é um passo à frente da principal contratação do Palmeiras para essa e as próximas temporadas. Um jogador que promete, a partir do momento em que estiver em campo, claro, ninguém sabe se isso vai acontecer nesse fim de semana, mas a cada dia que passa fica mais próximo o dia em que o Paulinho vai jogar, ele promete mudar radicalmente o comportamento e o rendimento do time do Palmeiras, porque ele é esse tipo de jogador que faz diferença quando está em campo para qualquer equipe do futebol brasileiro. Do lado corintiano, mais do que a questão de aproveitamento ou não aproveitamento do Garro, porque essa é uma situação que eu acho que o torcedor deve olhar com bastante calma. É óbvio, é muito melhor ter o Garro em campo. O Garro, falei do Paulinho agora, a capacidade dele de fazer diferença. O Garro, no Corinthians, é um desses jogadores. O Corinthians com ele é um time, sem ele é outro. Mas essa situação do joelho, ela precisa ser melhor explicada no sentido de que condições o Corinthians terá de ter em campo o Garro na parte física, na parte médica, próximo do total da sua capacidade. A partir dessa situação, a partir desse momento, as coisas vão ficar mais claras. Essa dúvida, não sei, vai jogar, não vai, quanto tempo vai jogar, não sei se isso acalma o torcedor que está preocupado com o Garro e o seu joelho. Na minha opinião, tem uma questão interessantíssima na escalação prévia do Corinthians para esse clássico, que é o fato do Angileri estar indisponível, né? E o Matheus Bidu aparentemente ser o jogador que vai fazer aquele lado de campo. Nos recentes confrontos com o Palmeiras pelo Campeonato Estadual, o lateral argentino fez uma marcação exemplar sobre o Estevão, que é um problema para qualquer equipe.
Vamos ver como que o Corinthians vai lidar com esse ponto fortíssimo do Palmeiras no primeiro clássico depois da decisão do Campeonato Paulista. Pois é, e é claro que é um derby, todo mundo sabe do clima de um Corinthians e Palmeiras, mas ainda assim está muito recente da final do Campeonato Paulista. Isso deixa tudo muito mais quente, André? A gente pode pensar assim? Eu acho que sim. A história de dois rivais ela é feita dos jogos que eles disputaram e quando esses jogos são decisivos e valem mais, as partidas mais próximas elas sempre carregam um pouco desse ambiente. O Corinthians prevaleceu, venceu o Palmeiras no seu estádio, conseguiu o resultado que era necessário na finalíssima em Itaquera, ganhou um campeonato estadual, não vencia um troféu há alguns anos. Do ponto de vista palmeirense, existe, eu acho, uma transferência para esse jogo, porque a rivalidade é a mesma de sempre, a importância não é tanta, porque agora estamos no início do Campeonato Brasileiro, mas é o Palmeiras como mandante, mesmo que seja num lugar onde os jogadores não gostam de atuar, o técnico não gosta de trabalhar e a torcida não gosta de ir a Barueri. Mas é o Palmeiras como mandante contra o Corinthians logo depois da derrota no estadual. O time e eu queria só falar a respeito. Felipe Anderson jogou bola, cara. Jogou. Felipe Anderson estreou no Palmeiras. Que espetáculo que ele jogou. Parabéns. Só que o Corinthians já jogou contra o Palmeiras lá em Barueri. Aquele empate em 2-2, se não me falha a memória. O do gol do Garro? Era Barueri aquele gol? Aquele do gol do Garro de falta foi em Barueri. E o Palmeiras vai voltar a jogar lá. Esse campo do Barueri, esse campo sintético em Barueri, a Chapecoense também colocou esse campo sintético recentemente. Lamento. Lamento. O campo de Barueri é mais rápido que o campo do Palmeiras. Ele é mais ou menos, ele é mais perto do campo do Botafogo, porque são gramas e gerações diferentes. O do Botafogo já tem a do Barueri é uma geração mais atualizada, mais perto do 24, 25. A do Botafogo é 23, 24, né? A desse é 24, 25. O gramado é mais rápido ainda do que o gramado. Quanto que eles pagaram de PVA, essas coisas? Por quê? 24, 25... Não, é a geração do campo, é a geração do campo, é a geração do campo. Pascoal, posso te dar uma informação? Apesar da arquibancada ser palestrina, porque é jogo de torcida única, pela forma como o Palmeiras tem se comportado jogando em Barueri e o próprio incômodo do técnico, é quase campo neutro. Você acha? Acho. Eu acho que o histórico do Palmeiras jogando em Barueri... Nas duas primeiras do Campeonato Brasileiro do ano passado, jogou lá, perdeu para o Internacional e perdeu para o Atlético Paranaense. E o Abel reclamou algumas vezes. O Palmeiras ainda não conseguiu transformar, e nem sei se tem que fazer isso, tá? Eu sei que a torcida faz a parte dela, isso não tem nada a ver com a torcida. O Palmeiras não conseguiu, melhor dizendo, se sentir mandante jogando em Barueri. Mesmo com a torcida apoiando, fazendo barulho, cantando, e é uma coisa muito de como, o atleta pode falar sobre isso, o cara se sente quando entra num estádio de futebol, num campo. Com a vontade ele se sente. Mas acho que é mais por causa das referências, Birner. É mais por causa das referências dos jogadores, né, e do próprio treinador. Quando o treinador está acostumado ali no Allianz Parque, ele já entra, ele já sabe qual é o vestiário, como ele funciona. Há muito. Sim, não, mas estou dizendo, o que ele muda... Ele já sabe, conhece os canais. São detalhes que fazem alguma diferença. O que muda são as referências. Por exemplo, nós jogávamos no Pacaembu. Aí você tem, quando jogava no Corinthians, você tem a referência. Você já tem as suas referências, a placa, serve para você se posicionar. Tem uma série de coisas que o jogador se sente mais à vontade, porque está acostumado, então você já cria a tua memória fotográfica, né, memória cerebral ali, para você consegue encontrar as distâncias mais rápido, e aí você se posiciona melhor até para jogar. Por exemplo, a Vila. Quando eu jogava na Vila, no Santos, eu achava a Vila muito pequena. Você sendo jogador do Santos. Eu jogando no Santos. Você está falando da questão do Sim, campo. Eu achava a Vila muito pequena. Mas tem o mesmo tamanho, 105 por 68. Não, esse pela referência da arquibancada. Mas é pela referência, entendeu? Aí você sai, vou jogar no Morumbi. Aí você já acha, tá gigante. Tem que correr entendeu? mais. Você tá longe. E aí você perde essas suas referências. Sabe, tem um jogador que hoje é técnico histórico do Rosário Central, uma vez jogou contra o São Paulo, perdeu de 1-0 no Morumbi, Vitamina Sanches. Ele criou a frase clássica, ele falou assim, ele Morumbi te mata. Porque ele tinha a impressão, quando ele estava com a bola, que ele estava sempre muito longe do gol. Era igual, por exemplo, quando você jogava... Agora não, porque
Todos os campos se parecem muito, né? Também, até pela forma de... Depois da Copa do Mundo aqui e tal, Tem quem gosta. Jogar no Maracanã, para os times paulistas contra times cariocas, era um desespero. Era um desespero. E jogar em Goiânia, 120 metros do campo. E grama dessa altura. 120 por 90 tinha. Você chutava a bola não saía. Você falava, quero chutar essa bola para sair. Aí você chutava. Aí o cara ia lá, pegava essa bola e trazia de novo. Eu falei, não é possível. Nós tomamos uma vez, desculpa, né, até me alongar aqui. Tá gostoso, Pablo. 2-0, acho que foi 2-0. Nós quem em primeiro lugar? Corinthians e Flamengo no Maracanã. O time de São Paulo chegava no Maracanã nos anos 90, aquela pressão, tal, 2-0. Absoluto, lateral passando e cruzando a bola. 2-0 para o Corinthians. 2-0. Aí eu não sei se era o Carlinhos, treinador. Aí ele coloca Paulo Nunes e Magno, aberto aqui para... Velocidade. Bem aberto. Rapaz, quando eu via só assim, vum, e pra lá, e pra cá. Eu falei, cadê a bola? Viraram 5-2. Nós nem vimos a bola. O Maracanã também tinha. O Maracanã tinha 120 metros. Você tem essas referências. Talvez, eu acho que o Abel, se ele tivesse uma sequência maior em Barueri, talvez ele começasse a criar essas referências e aí mudaria um pouco a forma de pensar. Mas eu não. E vôlei, Zé. Eu acho que o Palmeiras vai se sentir no estádio apoiado por sua torcida. Os jogadores ainda não se sentem tão confortáveis ali. Eu acho que o desconforto do Corinthians, obviamente, jogando em Barueri, o Corinthians está saindo de Itaquera, ele podia sair para o Allianz, podia sair para outro estádio, podia sair para Barueri. É muito menor do que seria em outros estádios. Eu acho que não, Birner. Você pode estar errado. Aí eu vou pegar o Lima Duarte e vou falar para você, você já sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, Birner. Eu tenho noção. Qualquer campo é guerra, Birner. Não, eu sei. Qualquer campo vai ser mas guerra. eu acho que... Teve decisão de Palmeiras e Corinthians em Ribeirão Preto, que a gente falou agora do Botafogo, vai jogar. Mas na época podiam 2 torcidas. Hoje em dia não pode. Ainda podiam 2 torcidas. E nesse jogo aí, inclusive nessa decisão, o Corinthians ganha com aquela falta do Marcelinho, o Miller corre para trás para tentar salvar a bola da falta e o Veloso não consegue chegar na bola porque o Miller estava ali. E na entrevista, depois a gente fazendo as entrevistas, eu e o Tata Muniz na TV Bandeirantes, levaram o microfone do Tata Muniz, eu não sei, levaram o telefone sem, o microfone sem fio, levaram embora do presidente. Teve isso, meu senhor. O presidente fez uma entrevista comigo nesse jogo. Muito bom, torcedor do Palmeiras. O Verdão aí que hoje tem um jogo aí muito importante diante do Corinthians, né? Eu estou muito confiante aí na vitória do Verdão, né, pessoal? Palmeiras aí que tem aí um aproveitamento excelente aí. Excelente, né, pessoal? Na Libertadores. Eu acredito sim que isso refletirá no jogo aí hoje aí diante do Corinthians. E você, de qual cidade vai acompanhar esse jogo? Pessoal, hoje o jogo é às 18h30 aí o jogo vai ocorrer aí na Arena Barueri. E eu acredito que hoje é outro cenário favorável para o Palmeiras, né? Então, pessoal, informação aqui do Paulinho aí, né? Que tá hoje aí, tem tudo para que consiga jogar. E eu estou muito confiante, sim, para que o Paulinho consiga, inclusive, fazer um gol, né? Tem muito tempo aí afastado, né, pessoal? 2 jogadores aí que vinha sendo destaque aí no Atlético, no caso, o Paulinho no Atlético Mineiro, né? E o Vitor Roque no Atlético Paranaense, né? E jogava muito bem lá, né, pessoal? Eu acredito que não está tendo um bom desempenho devido a um momento de adaptação, né? De adaptação, mas tem que ter calma, né? Porque as coisas não acontecem da noite por dia, né? Às vezes a oportunidade é pouca. O jogador chega aí, às vezes pressionado, o cara às vezes não tem cabeça, não tem muita autoridade, né? Para conseguir lidar com toda essa pressão. Mas sim, no momento natural, eu acredito que ele vai entregar bons resultados aí no Palmeiras, né? Então, pessoal, sobre o outro reforço aqui, né? Palmeiras pode enviar a proposta aí por Gabriel Granda aí. Então, informação aqui divulgada pelo... O Palmeiras toma a decisão sobre Granda aí e proposta oficial pode chegar ao Grêmio aí. Palmeiras de olho no mercado da bola. Parece que a Sociedade Esportiva Palmeiras já está de olho em opção para o mercado da bola de junho, né? Após a disputa do Mundial de Clube, pessoal. Novidades na temporada. A diretoria
Dele Pereira avalia com calma a composição de um novo goleiro. E, na minha opinião, pessoal, assim, seria assim, um excelente goleiro, né? Destaque lá do Grêmio para jogar no Palmeiras. Deixa aqui sua participação. Tá confiante na vitória do time do coração diante do Corinthians? Deixa aqui seu palpite. Quero agradecer a cada um que chegou até o final do vídeo. Pessoal, nos apoia, deixando seu like, link como crédito mais uma vez na descrição dos canais oficiais.